diria o seguinte, que no mínimo alguns milhares de anos de presença alienígena na Lua. Então, mas aí eu te pergunto, dado essa história toda que você contou pra gente, não vai dar um pau lá quando daqui 2 anos a gente pousar lá, sendo que eles estão ali? Como que vai ser essa situação? Boa pergunta. O que aconteceu? Aí a gente vai ter que voltar para o projeto Apollo. Tá. A gente sabe que ele aconteceu durante a Guerra Fria. Havia aquela disputa com os soviéticos para ver quem chegaria à Lua primeiro, com uma espaçonave tripulada. Os soviéticos, eles fizeram tudo na frente dos americanos. A história do programa espacial. Primeiro satélite, Sputnik. Primeiro ser vivo no espaço, a cadeirinha Laika. Primeiro astronauta na órbita terrestre, o Yuri Gagarin. Primeiras fotos do lado oculto da Lua, os soviéticos obtiveram em 59. Né? A única coisa que eles não conseguiram... primeiro pouso controlado na Lua. Não tripulado. Não tripulado, como se foram eles também. Só perderam, a partir para os americanos, o pouso tripulado. Só que aconteceu o seguinte, o que a gente teve? O projeto Apollo era para ter ido até Apollo 20. Até Apollo 20. A gente tem declarações hoje de astronautas, como eu comecei a citar hoje, falando desses sinais alienígenas na Lua. A gente tem fotos de UFOs na Lua batidas pelos astronautas. Tá? Desde da Apollo 8, que foi a primeira a orbitar a Lua, antes da 11 descer, com o Neil Armstrong, com o módulo lunar, tendo a bordo o Neil Armstrong e o Buzz Aldrin, que eu já havia citado. Só que a gente chegou na 17, depois dessa perspectiva clara de que eles tiveram a chance, no mínimo, de ver esses objetos a partir dos 6 pontos de pouso, porque a 13 não pousou, quase não volta para a Terra. Então a gente pousou com a 11, 12, 14, 15, 16, 17. Tá? A 17 em dezembro de 72. O que aconteceu? A partir da Apollo 17, a NASA literalmente abandonou a Lua. A gente já tinha naquela época, eu era adolescente, a gente já tinha naquela época o projeto de iniciar o quê? A construção de uma base semi-permanente na Lua. Isso foi abandonado. E o mais curioso é que os soviéticos, que poderiam pousar em outros locais, abandonaram a Lua também. Ou seja, é como se alguém... Isso pode mandou, foi uma ordem. Isso pode parecer loucura, né? Né? O que eu Mas vou falar agora. Premissa forte. Né? Mas por que depois de você chegar com a pretensão declarada oficialmente de ficar, você para de ir? Nunca mais volta. Aí o que aconteceu? Outro detalhe, que faz parte desse contexto que eu vou falar agora, as pessoas não têm a menor ideia, mas pode ser investigado, vão ver que não é fruto de nenhum devaneio meu, vamos colocar assim. Com o fim do projeto Apollo, alguns dos principais cientistas envolvidos com o projeto Apollo, o que eles fazem? Eles vão, no meio da Guerra Fria, para onde? Para a União Soviética, interagir com os cientistas do programa espacial soviético. E aí, logo depois, é que existe esse abandono. Então, a minha visão pessoal, que não é nenhuma novidade em termos para quem acompanha mais detidamente o meu trabalho, qual é? É que realmente, de uma maneira que aí eu não poderia especular, porque seria, na verdade, só um chute, vamos colocar assim, nós fomos avisados de alguma maneira que a gente não poderia ficar na Lua para fazer naquela época aquilo que a gente pretendia fazer. Porque naquela época, tanto os americanos quanto os soviéticos, eles iriam transformar a Lua, dentro da Guerra Fria, dentro também de um interesse belicista, em uma outra área de litígio. Né? De quê? De litígio, de conflito. De conflito. Tá certo? Então, ambos abandonaram. Aí o que vai acontecer? Aí a gente termina a presença nossa através da NASA lá em 72, em dezembro de 72. Começamos aí para tudo que é lugar do sistema solar, entre aspas, progressivamente, cada vez mais longe. É como se a Lua não existisse mais. Não tivesse mais interesse nenhum. Nenhum, né? E aí o que acontece? Só em 94, surge algo que ninguém sabe, entre aspas, de onde que veio. Uma nova missão aí não tripulada, chamada Clementine, que não era uma missão da NASA, era uma missão
ligado a uma espaçonave, aí reparem entre aspas, a loucura, a falta de sentido. Ora, a NASA foi criada para justamente congregar todo o programa espacial americano. Por que os soviéticos fizeram aquilo tudo que eu já citei agora há pouco, na frente dos americanos? Um dos motivos é porque você tinha, de início, nos Estados Unidos, um programa espacial embrionário entre as próprias Forças Armadas que eram concorrentes. Aí você chega, finalmente, o presidente americano da época chegou e falou, depois que do Sputnik, em 57, ser colocado na órbita terrestre, os americanos levaram um susto com aquilo, aí sim é criado a NASA no ano seguinte, 58, para cuidar exclusivamente do programa espacial que iria nascer norte-americano. Então, o que acontece? Em 94, a missão Clementine não tinha nada a ver com a NASA. A espaçonave foi construída pela Marinha Americana, quer dizer, da onde que... Olha que loucura. A espaçonave Clementine é construída pela Marinha Americana, é lançada pela Força Aérea Americana, e o porta-voz da missão não era a NASA, porque não era uma espaçonave de missão da NASA. O porta-voz da missão era qual? O Pentágono americano. Isso tudo está documentado, não é? Apesar da mídia nunca ter se dado conta, tá? Não é segredo que eu estou falando agora. O que acontece? Essa missão, além do aspecto especial do que eles conseguiram em seguida, o que aconteceu? Ela, da prancheta, a história oficial, tá? Da prancheta, ou seja, dos primeiros momentos do projeto dela, até ela entrar na órbita lunar, a gente não teve 2 anos. Foi a missão mais barata, com menor investimento financeiro. E chegou a pousar lá? Não, só entrou na órbita. Ficou 2 meses em órbita. Mas tinha tripulação? Não tinha. Sem tripulação. Sem tripulação. E o que aconteceu? Bateu 1,6 milhões de fotografias. Bateu mais imagens do que todas as imagens juntas de todas as 17 missões Apollo. Tá? Detalhe, como não era uma missão da NASA, era uma missão militar, eles não precisavam liberar oficialmente, ou até camuflar, se fosse o interesse, a não liberação das imagens. Então, eles só liberaram 10%, ou seja, 160 mil. E na época foi desses 160 mil, foram liberadas imagens do quê? Qual a minha visão desse projeto? Hoje eu tenho certeza que lá no Pentágono, desde a época da Clementine, ou seja, 94, o que aconteceu? Eles foram para lá, pelo tipo de instrumentos que eles levaram, que essa espaçonave tinha, uma das câmeras, por exemplo, tinha aquela condição de saber aquilo na superfície lunar, se fosse fotografado, aquilo que era ruína daquilo que era alguma estrutura com geração de energia na atualidade. Uma das câmeras tinha essa propriedade através da banda infravermelha que ela trabalhava. Então, você tem algumas das fotos, entre essas 160 mil que eles liberaram, que, apesar de todo o sigilo que eles, em grande parte, fizeram das imagens, na maior parte da Clementine, tem, por exemplo, uma imagem da cratera Aristarchus, que é uma cratera que tem mais de 40 quilômetros de diâmetro, e está do lado voltado para a Terra, que você vê uma cúpula luminosa cobrindo a cratera. E isso quando era noite nessa região. Dentro dessa cratera foram documentados vários objetos que se movimentavam, às vezes como pontos luminosos, vistos aqui da Terra, até isso antes, até da Clementine, ou as sombras de objetos que se movimentavam na Lua. Então, essa missão foi eu diria... e o detalhe importante, que ninguém está falando disso aí. Com certeza, vocês são os primeiros a ouvirem esse detalhe aqui. Que honra. Que eu vou falar agora. Ainda não tive a oportunidade de... Sensacional. Porque é tanta informação que a gente tem desse passado que a gente não ficaria horas e horas para falar só dessas missões lunares, né? Ligadas ao que acontece hoje. A Clementine foi a que, na verdade, abriu essa história do Polo Sul. Por quê? Porque ela, usando o seu radar de bordo, passando por cima do Polo Sul, ela emitiu várias ondas de radar para baixo para receber o eco
e criar uma visão tridimensional do Polo Sul. Né? Não uma visão de uma foto chapada. Sim, não 2D, né? Né? Resultado. Eles foram os responsáveis, eles envolvidos na missão da Clementine, essa área militar do governo americano, por já lançar as bases, inclusive para a ideia que nessas crateras do Polo Sul, onde o Sol nunca bate, né? Pode até ter batido no passado se o Polo tinha uma outra orientação, mas hoje em dia o Sol não tem como acessar devido à inclinação que esses raios solares passam tangenciando a área do Polo Sul e do Polo Norte. Né? Então a Clementine, com o radar, começou a levantar a presença de algumas dessas estruturas já artificiais, não só, como a missão de 2009, tá? Mas também conseguiu as primeiras evidências de possível presença de água congelada no fundo das crateras. Então ali é que, na verdade, isso que eu não tinha falado ainda em lugar nenhum recentemente, tá? Quer dizer, até o momento, né? Ligando esse com a Artemis, por quê? Porque qual é o motivo, na minha visão, para a Artemis 4 estar programada para descer em algum ponto do Polo Sul? Na minha visão, isso tem a ver com, de alguma maneira, com o processo de contato direto, porque uma coisa é quando a gente descia na área equatorial e um UFO ia lá, aparecia e se deixava fotografar na década de 70, no início, final da década de 60. Agora não, a gente vai pousar lá no meio, entre aspas, deles. Tá? Então, uma coisa é essa. Agora, por que a gente também está pensando em fazer e criar a nossa primeira base lá nessa área que já é ocupada por esses seres? Então já existe um contato entre a nossa... Existe sim uma interação. A gente tem coisas que indicam isso. Né? Eu vou dar logo em seguida um exemplo, tá? Do que eu poderia mostrar que acontece e não é de hoje. E aí também não é só na Lua. Tá. Já vem da órbita terrestre. Tá? Mas só para finalizar esse ponto da Clementine, o que aconteceu? Tá? Nós começamos, na verdade, apesar disso não ter sido divulgado, a pensar seriamente nessa questão de pousar no Polo Sul e a construção de uma base no Polo Sul. Por quê? Porque a gente aí em 2009 teve a prova, sim, que você tem mananciais gigantescos de água congelada nessa região específica da Lua. Nossa. Ou seja, se tem alguém lá que já ocupou essa área antes, também não foi por acaso. A água tem a ver com isso. Total. Tá? Por quê? Porque a partir da água, você não só tem a água em si, tá? Mas a partir da própria decomposição das moléculas de água, você tem outros elementos, até para nós, no caso, com a nossa tecnologia ainda embrionária, para utilização como combustíveis também, para futuras espaçonaves. Tá? Então, os japoneses têm um projeto também visando no futuro, hoje ainda para eles, ainda remoto, de uma base onde eles estão escolhendo? Polo Sul. Polo Sul, todo mundo quer ir para o Polo Sul. Agora, a Clementine, ela foi em 94. 94. Né? De 94 para 2009, teve alguma coisa nesse A americana ato? não. Americana. Mais perto da gente, aí a gente já tem, por exemplo, aí surgiu o programa espacial indiano, o chinês antes dos indianos, o próprio programa japonês. Então a gente tem tido naves tripuladas com a virada do século desses países. Por exemplo, a China já conseguiu pousar na face oculta da Lua. A Índia conseguiu pousar, agora em época também razoavelmente recente, há poucos anos atrás, não no Polo Sul, mas razoavelmente próximo do Polo Sul, com uma nave também não tripulada. Então, a tendência, né, eu acho que mais cedo ou mais tarde os chineses vão partir para isso também, essa ideia de que a região do Polo Sul é o X dessa questão aí, só que supostamente é só por questão da água, e não é só isso. Sim. Tá? Sim. Então, Marco, a gente pode conectar os pontos, certo? Porque muito está se falando sobre o desacobertamento
que o governo americano está preparando lá. Até já criaram um domínio lá, alien.gov. Dois domínios, o alien.gov e o do plural também. Daí eu pensando aqui comigo, pô, se eles estão falando tanto que tá para sair esse desacobertamento, que eles vão revelar as coisas que estão confidenciais, e ao mesmo tempo vai essa nave fazer essa tripulação para que daqui 2 anos a gente pouse lá e você tá falando que tem aliens ali. Como que a gente conecta os 2 pontos? A gente sabe que cada vez o acobertamento está sendo retirado, não só em relação ao que acontece, ufologicamente falando, na Terra, como o que acontece na Lua, porque senão a gente não teria nem tido a chance no passado de ver essas imagens. Em Marte, o desacobertamento, apesar das pessoas não terem essa ideia, muito maior. É muito maior. Lá não está tendo nenhum site de importância nesse momento sendo retirado do ar. Tá? Você tem fotos de fósseis da antiga vida marciana batida pelos rovers, não só pelos 2 que estão funcionando nesse momento, mas os do passado. Você tem fotos de UFOs que estão sendo fotografados na noite marciana, na atualidade, pelo rover Perseverance, tá? Que a gente acha dentro desse processo, que a gente passa horas dentro desses catálogos, e registrando justamente vamos chamar assim, os códigos para que a gente pode passar para as pessoas verem que essas fotos estão sendo retiradas de lá. E que são verídicas. E são verídicas, né? Tá? E você tem um nível de fotos hoje de ruínas que eu apresentei no meu livro mais recente, sobre a Lua. Basta ver o título do livro, né? Marte, o Vale das Pirâmides. A partir de 3 anos e meio atrás, aproximadamente, o rover Curiosity, que chegou lá em 2012, em agosto de 2012, ele entrou numa região de uma antiga ilha que existia num antigo lago que cobria a cratera Gale, uma cratera de 147 quilômetros de diâmetro. Então, o que é hoje o Monte Sharp, onde esse rover está hoje ainda se movimentando, no passado era a parte central mais elevada dessa cratera, que era uma ilha, segundo a NASA. Segundo a NASA, porque a NASA já afirma o quê? Que Marte foi, no passado, um mundo habitável.